Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra, e criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Olá, o nosso maravilhoso Criador, Ha Elohim, o Deus eterno, além de ter criado o céu e a terra e tudo que nele há, ele vem alertando, o seu povo, os seus servos, dos acontecimentos futuros, para que eles não sejam pegos desprevenidos. E hoje nós vamos analisar o livro de Jó, em direção, versos, em direção ao Apocalipse. Vamos comparar com a praga, no derramamento da primeira taça. E vamos ver as coincidências que temos, entre os textos no livro de Jó e no livro de Apocalipse. Antes de começar, o estudo de Jó, vamos ver aqui o significado da palavra Ahavá, que para mim é muito importante, porque quando a gente conhece o significado da palavra Ahavá, a gente tem o sentido completo, nas mãos em relação ao ensinamento do Criador e do seu Filho, nosso Senhor Yeshua, o Messias, conhecido como Jesus, o Cristo. E a gente tem um sentido melhor, na aplicação da palavra amor. A palavra amor, em hebraico, é Ahavá. Se a gente for analisar a Bíblia, em um ponto de estudo, em um ponto explicativo, a gente tem que usar os termos bíblicos. A gente não pode pegar a tradução de amor grega e aplicar na tradução bíblica, porque vai ficar sem coerência. E por isso muitas pessoas acabam desconsiderando as passagens ou mal interpretando, fazendo mau uso das palavras que ali estão nas escrituras sagradas. Vamos lá, Ahavá. Ahavá, origem no hebraico, tem o significado de doar-se. Então ele não tem origem em sentimento, ele tem origem em ação, ele tem a característica de transparência. Então não tem como ter um amor, um Ahavá oculto, velado. O amor tem que ser transparente. As pessoas conseguem ver quando se pratica o verdadeiro Ahavá, que é doar-se, derramar-se. Então, quando a gente vê essa característica da palavra Ahavá, e a gente coloca nas escrituras, a gente concorda com Tiago, que diz que não existe, aliás, que a fé sem a ação, sem a obra, é nula. Entendeu? Não adianta a gente ter o conhecimento e não o praticar. E também não adianta a gente falar que ama a Deus ou ama o próximo e não fazer nada por isso, fisicamente. Ok? Então vamos dar continuidade ao estudo. Em Jó capítulo 17, versículo 6, está escrito: Porém a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. O que significa a palavra provérbio? Provérbio significa algo que merece ser estudado. E qual conclusão tiramos disso? Além da conclusão de que não devemos julgar ao próximo e que Deus está acima de tudo, Deus faz o que Ele quer, não de forma injusta, Quando Ele age assim, como agiu com Jó, Ele recompensa, com bênçãos. Então Ele equilibra. Mas a gente tem que ver que Jó, é um livro, além de ser considerado poético, é um livro importante, porque ele nos revela coisas futuras. Ele tem ligação com o Apocalipse. Até hoje eu não vi nenhum estudo relacionado a isso, mas assim, resolvi gravar esse vídeo, e apresentar esses pontos, de coerência entre o livro de Jó e Apocalipse. Agora vamos na parte histórica, tem algumas informações importantes a respeito de Jó. Jó viveu na terra de Uz, onde o cenário histórico passou por volta dos anos de 1900 e 1700 de Cristo, segundo a Bíblia de Estudo Arqueológico. Jó, assim como os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó,
e agiam como sacerdotes da família, Jó também assim agia, né? Ele levava a obrigação sacerdotal a sério, fazendo expiação até mesmo pelos pecados do coração, né? Apesar de Jó não ser israelita, Jó adorava o único Deus verdadeiro, como a gente vê no capítulo 1, né, de Jó, no versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ok? E Jó também conhecia, né, a respeito de Deus. A gente vê isso no capítulo 42, no versículo 5. Né, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Né, esse meus olhos te viram, a gente sabe através do capítulo 38, versículo 1, que ele viu um redemoinho, ok? Então Jó conhecia Deus através de oráculos, né? Que as pessoas falavam, passavam de pai para filho, apesar de não estar dentro no meio do povo israelita, né? A gente sabe que Deus conversa com sua criação desde Adão, né? Voltou com Enoque e Noé e assim por diante. Deus ele se manifesta, né? Através de seus servos, ele passa seu conhecimento, seus ensinamentos. Na verdade, são coisas, né? São ensinamentos que nos favorecem, desde saúde, bem-estar, em relacionamento com o próximo, né? Em relacionamento com Deus, principalmente, é claro. Então, Jó já ouvia falar a respeito de Deus. E por isso que a gente vê que Jó era um homem íntegro, reto, né? E temente a Deus e desviava-se do mal. Porque Jó já sabia que não tem como servir dois senhores. Ou você serve a Deus ou serve a Satanás. Então, por ser temente a Deus, Jó buscava não desagradá-lo. A gente vai ver aqui mais pra frente que Jó sabia até a respeito do juízo final, né? O dia de prestar as contas com Deus. No capítulo 31, versículo 9, diz: se meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, sabemos que isso é em relação ao adultério, né? Então, ele sabia que até por pensamento ele poderia cometer adultério, né? Que a gente vê aqui embaixo que ele chegou a fazer uma aliança com os olhos dele, pois como se fixaria numa virgem? Então, Jó tinha consciência, né, do ensinamento que a gente encontra em Êxodo 20, Deuteronômio 5, de 18 a 21, que em relação ao adultério, né? E a cobiça, né? A traição em pensamento. E Jesus reforçou lá em Mateus. Ok? Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança, né? O Todo-Poderoso, do Todo-Poderoso desde as alturas? Né? Que herança Jó teria? Né? Se ele praticasse algum mal? Porventura, não é perdição para o perverso, ou desastre para os que praticam a iniquidade, né? A gente sabe que a iniquidade, ela é o pecado, ok? E qual que é o merecimento, né, do pecado, da transgressão da lei, da iniquidade? É bênção? Não, é castigo, né? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó aqui estava desesperado, né? Porque ele sabia, ele tinha certeza, né, que ele estava fazendo a parte dele, né? Mas aqui é só para determinar, né, só para nós vermos que Jó, só sobre o temor a Deus, né, e o respeito a Deus e ao próximo. Então, o conhecimento que Jó tinha sobre Deus, né? Ele sabe que Deus tem herança, né, que vai dar no final dos tempos. E, na verdade, tanto o ímpio, o pecador, como o justo, o santo, ele vai receber algo de Deus, né? Então, esse que é o grave que devemos temer. Os dois vão receber, ok? Só que são coisas diferentes. Se meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, né, sem desejo, e se as minhas mãos se apegaram a qualquer coisa,
ok? A gente vê que Jó trata Deus em primeiro lugar, né? Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Então você vê que Jó não coloca a riqueza acima de Deus. E como a gente sabe, né, a riqueza é fruto, né, de toda a maldade. Ok? Através dessa luta, dessa ganância pelo dinheiro, a gente tem toda a destruição que vemos hoje. Em Jó, lá em 1900 anos antes de Cristo vir, ele já tinha noção disso. Ok? Afinal de contas, o que a gente precisa para sobreviver? Não é comida, né? E ter roupa, né? Para não morrer de frio e não expor nossa nudez, uma vergonha. Ok? A gente pode comer ouro, a gente pode comer prata, a gente pode comer papel moeda? Não pode, né? E Jó sabia disso aqui. Então, ele buscava as coisas eternas. Ele buscava a recompensa que vem do céu, ok? Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre, na mãe? Jó sabia que para Deus não existe distinção, né, entre pessoas, ok? O que importa para Deus são suas ações. E Jó não era melhor que ninguém, nem mesmo que os servos dele. Então ele respeitava, né, o servo, a serva, o órfão, a viúva, ok? E se um servo tivesse alguma disputa com ele, por o servo ser uma criatura de Deus também, ele a respeitava, como assim sendo. Muito bonito. Na verdade, Jó tem muitas passagens, né, que a gente tem que guardar consigo mesmo. E a gente deve aprender muito com Jó, né, porque afinal de contas Deus o admirava, né. Vamos ver outras características aqui das ações de Jó. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi meu bocado, e ao órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como seu pai, e fui o guia da viúva desde o ventre de minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros. Então a gente vê aqui que Jó priorizava, né, o verdadeiro ahavá, a ação do amor, né? Ele não permitia que alguém que estivesse com ele passasse fome. Ele não negava comida a quem o pedia, né? Ele na verdade ele se diz pai, né, até das viúvas, quando já era um feto dentro da barriga da mãe dele. Então a gente vê que ele atentava para isso. Por quê? Porque naquela época, né, a gente não tinha previdência social. Então, uma mulher, pessoa de idade, né, às vezes com filhos longe, sem marido, como ia fazer todas as práticas agrícolas, né, para produzir seu alimento, né, um esforço de suas mãos, cuidar de tudo sozinha? Então, as viúvas precisavam e precisam de ajuda, ok? Assim como os órfãos também. Então, Jó era pai para as viúvas e para os órfãos, né? Ele fazia o que Jesus nos ensinou, que vai ser cobrado, né, de nós, né? Se tive sede, né, se me deste de beber, se tive fome, me deste de comer, se tive nu, me vestiste, se estive preso, visitaste-me, se esteve doente, fosse me ver, ok? Então essas necessidades básicas, né, que são a prática do ahavá, do amor, Jó fazia. Isso que ele não era nem israelita, hein? Para você ver como não tem fronteiras para Deus. Se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, caminhando gloriosa, e meu coração se deixou enganar em oculto, e minha boca beijou a minha mão. Também isso seria delito a punição de juízes, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. Ok? Olha,
4.000 anos atrás. 4.000 anos atrás. Ele sabia disso através de oráculos. Ele não tinha nem escrito. Ele não tinha esse material escrito como temos hoje, né? Ele já sabia aqui, ó, que Deus, quando a gente vê lá em Deuteronômio 4, versículo 15, abomina essa prática, ok? E é proibida a adoração a sol, a lua, a ídolos, ok? Jó sabia, e Jó assim o fazia, porque ele diz muito bem claro aqui que se ele fizesse isso, ele deveria, né, ser punido, pois estaria negando a Deus que está no céu, ok? Vamos ver por que Jó é importante para Deus, porque Jó era bem visto aos olhos de Deus. Assim, me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e executei quando o mal atingiu, e exultei-me quando o mal o atingiu, né? Fiquei feliz quando o mal atingiu aquele que tem ódio de mim, né? Também não deixarei pecar a minha boca, desejando a sua morte com maldição, ok? Jó não espraguejava, Jó não desejava o mal, e sendo assim, né, como venha primeiramente do nosso entendimento, da nossa mente, Jó não praticava o mal, ok? E onde está isso? Em Mateus capítulo 5, versículo 22, né? Jesus ensinando que a gente não deve nem pensar com raiva em algum irmão, senão a gente está pecando, a gente é réu de juízo, ok? Se comi os seus frutos sem dinheiro, esfoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos e por cevada joio. Outra explicação de Jó. Se comi os seus frutos sem dinheiro. Jó, nem essa necessidade básica de alimentação, a gente sabe que Jó era muito rico, mas ele tomava cuidado para não prejudicar ninguém. Então, nem a comida ele aceitava gratuitamente. Ele retribuía, ele pagava, ele trocava, não sei como fazia. Mas ele tinha essa consciência que não podia sufocar a alma dos donos daquela comida, da que ele estava produzindo, porque ele também merece e ele também tem necessidades, ok? Nesse mundo. Então Jó não roubava. Agora, muito importante esse capítulo aqui, o 28, versículo 28. Anote esse número aí. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Ok? E a gente vê Jesus ressaltando isso em Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes daquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Muita gente acha que sabedoria é filosofia, é conhecimento humano. Mas na verdade, quando a gente tem um objetivo de vida eterna, quando a gente espera algo além dessa vida, né, o nosso objetivo é servir a Deus, agradá-lo, ok? Quem quer ser punido com castigo? Ainda mais um castigo eterno, como Deus promete, né? Então a sabedoria é o temor a Deus, e apartar-se do mal é a inteligência, ok? Vamos lá. Porém a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles, né? Que anuncio o fim desde o princípio, né? Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, né? Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então vamos estudar Jó, vamos colocá-lo, né, em nossas vidas, né, para sabermos aqui o que Deus quer nos mostrar através do livro de Jó. Afinal, você gostaria de estar na pele de Jó? Eu creio que ninguém gostaria, e às vezes a gente até agradece por Jó já ter passado por isso, né? Para fazer essa prova de que a gente não pode julgar ninguém. Mas a gente sabe que Deus é justo, ok? Vamos lá. Deus quer nos alertar de alguma coisa. Vamos prestar atenção. Vamos começar agora pelo
capítulo 1, vamos dar continuidade até o 2, ok? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 de jumentas. E eram também muitíssimos os servos a seu serviço, né? De maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Então, Jó era muito importante, ok? E muito bem sucedido. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que no decorrido do turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Então Jó se preocupava com os filhos e através do ahavá, da ação, ele fazia o holocausto, né? A gente sabe que vem sendo praticado o holocausto desde a época de Abel e de Caim, ok? Ofertas a Deus, né? Para perdão. Vamos lá. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Muito ocupado Satanás, vocês concordam? Não é? Ficar rodeando a terra e passeando por ela, né? Em vez de estar trabalhando, servindo a Deus. Vamos lá. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, ok? Depois a gente vai fazer um estudo sobre equilíbrio, né? As pessoas têm um conceito errado, né, filosófico sobre equilíbrio, né, de práticas orientais, e a gente vê aqui, ó, que na verdade não existe equilíbrio não. Ou você busca o bem ou você está fazendo o mal. Na verdade a gente tem que, o nosso equilíbrio é estar lutando para servir a Deus, para estar dentro do bem, ok? Então, na verdade, a gente tem 2 extremos. O meio termo, o destino dele é ser vomitado da boca de Deus. Ok? E então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde, né, sem motivo? Porventura tu não cercaste de sebe, né, não colocaste uma cerca viva, né, uma cerca de espinhos protegendo a ele e a sua casa e a tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado tem se aumentado na terra. Mas estendes a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, na mão de Satanás, tá? Somente contra ele não estendas a tua mão, a mão de Satanás. E Satanás saiu dali, né, saiu da presença do Senhor, e adivinha, né, o que ele foi fazer. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó. Ele disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram a fio de espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Ó a ação do Satanás aí. Já arregaçou os rebanhos, né, dos bois, né, das jumentas, e já matou uma cambada de funcionário de Jó, né, o menininho aí. Estando este ainda falando, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu
e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Olha só, né? O fogo de Deus. Será que foi Deus que mandou esse fogo, né? A gente sabe que não foi, não. Ok? E estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando, né, os caldeus, 3 tropas, deram sobre os camelos, né, e os tomaram, e aos servos feriram a fio de espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, né, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio, né, da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Eu pergunto-lhe, se hoje viesse um vento, um tufão, um furacão, e arrebentasse a tua casa, matasse teus filhos, ok? E viessem e roubassem tudo que você tem, tudo no mesmo dia. A gente vê lá que, no princípio, né, os filhos de Jó estavam num banquete na casa do primogênito, ok? Antes de tudo acontecer. Então foi tudo no mesmo dia. Todas essas desgraças no mesmo dia, né? Vamos ver aqui Jó. Qual é a reação de Jó? Então Jó se levantou e rasgou seu manto, né? E raspou sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ok? Você vê que Jó, a sabedoria de Jó, né? O conhecimento que esse homem tinha, e o temor a Deus, de maneira nenhuma. Jó perdeu tudo. Todos os bens, né? Os seus filhos, os servos. Ok? Jó era rico, de uma hora para outra, Jó era o quê? Pobre. Né? Mas pobre para esse mundo, tá? Porque esse cara aqui, ó, tem um verdadeiro tesouro, né? Que é a sabedoria. Ok? E sabedoria é temor a Deus. Vamos analisar agora no texto lá de Mateus, que nos revela o que vai acontecer no futuro próximo, né? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Ok? Já pensou? O que você faria se estivesse na pele de Jó? E a Bíblia aqui está revelando que nós temos isso aqui no futuro próximo. Entendeu? Às vezes até pior do que Jó. Porque nunca houve, nem nunca haverá. E agora? O que faremos? Vamos ler um versículo que é muito importante lá de Apocalipse 9, né, que nos leva a refletir sobre o mundo atual, sobre o que as pessoas estão seguindo, o que está sendo ensinado nas denominações. Eu não vou falar por mim, não. Eu não defendo ninguém, também não vou atacar ninguém, né? Vamos ler a Bíblia aqui, e o livro de Revelações vai te dizer. Em Apocalipse 9, capítulo 20. O restante da humanidade, ok? O restante da humanidade, que não morreu por causa destas pragas, né? Nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. A gente sabe ali no capítulo 9, no versículo 18 e 19, que 1/3 da humanidade foi morta por fogo, fumaça e enxofre. Ok? E o restante, qual que é a maioria? Né? 2/3. O restante todo,
né, não se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios. A adoração a demônio, digamos que hoje, né, com 7,5 milhões de pessoas, nós temos 2/3, vai dar 4.666.000, alguma coisa assim, que adoram demônios. Deus está falando, ok? Depois a gente vai chegar. Como pode uma pessoa adorar demônio? Por falta de conhecimento, tá, gente? Por falta de conhecimento. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar, ok? Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias e da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Ok? Nós vamos voltar ali, depois vamos explicar passo a passo sobre adoração de demônios, feitiçaria, imoralidade sexual e roubo. Ok? Imoralidade sexual, eu não sei se vou falar não, mas tá, vamos lá, dar continuidade. Em Jó capítulo 2, né, dando continuidade ao texto de Jó, vamos lá. A gente viu aqui antes que Jó tinha perdido os filhos, né, e as suas posses materiais, que na época eram os rebanhos, ok? Se fosse hoje, seria os filhos, o emprego, ok? E seus funcionários. Simples assim, não é verdade? E Jó, qual que foi a reação de Jó? Rasgou suas vestes, raspou sua cabeça, adorou a Deus e disse: se vim nu, irei nu. Se Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o Criador. Ok? E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu me incitado contra ele para o consumir sem causa. Ok? Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Tem segredos que só Ele sabe, que nem o dia e a hora, né, do seu juízo. Nem os anjos, nem o Filho dele, Yeshua, nosso Senhor, sabem. Mas Ele sabe. Não sei se Jesus já não sabe, né? Yeshua já não está sabendo. Mas a gente sabe aqui que Deus conhecia aquele homem ali. Entendeu? E por isso Deus permitiu que assim fosse. E Jó, sendo um provérbio, Jó ele não merecia nada disso. Ok? E ele foi justo. E ele foi temente a Deus. E ele jamais blasfemou a Deus. Ok? Então Satanás está provocando aqui novamente. Entendeu? Foi lá de novo. O que Satanás vai fazer lá em cima, gente? Tá? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém estende a tua mão, né? E toca ali nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que estás na tua mão, porém guarda a sua vida. Faça o que quiser Satanás, só não mata ele. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele,
e estava sentado no meio da cinza. Vamos ver um texto paralelo aqui em Apocalipse. A gente viu aqui que Jó foi ferido com úlceras malignas, né? Do pé ao topo da cabeça. Ok? E vamos lá em Apocalipse 16, de 1 a 2. Derramamento da primeira taça, tá, gente? Depois dela tem mais 6. E antes dela tem as trombetas, ok? Né? Tiveram os ais, tá? E eu ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide, e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Então a gente vê aqui, né, que aquele mundo, antes, né, já na sexta trombeta, né, as pessoas eram más, os que restaram eram más, né, e não se arrependeram. Deus estava disposto ainda a receber essas pessoas, não se arrependeram de suas obras. A gente vê aqui que tem algo errado, ok? Porque as trombetas são um alerta, né? Essas pessoas estão se achando injustiçadas por Deus, em Apocalipse 9, 20. E qual que é a realidade disso? Será que essas pessoas não são dizimistas ou frequentam templos humanos, né, construídos por mãos de homens, né, e não estão recebendo um conhecimento aí de que eles vão ter vida eterna, que Deus vai proteger eles de tudo, ok? Será que é isso? Será que não estão recebendo um ensinamento errado e vão manter-se firmes e vão se achar dignos de bênçãos, não de castigo? Não vão ser dignos nem de se arrepender? Ok? A gente vê aqui que eles vão receber uma chaga má e maligna. Ok? E essa chaga má e maligna, adivinha por quem que ela vem aos homens? O mesmo, o Satanás. Aquele que derramou sobre Jó também a doença. Ok? Então não vai ser brincadeira não. Só que temos aqui opções. A gente sabe aqui que esses homens tinham sinal da besta. A gente vê em Apocalipse 13 na testa, entendimento na mão, ação, ok? Lembra de Ahavá? Ele não parte do coração, ele parte da ação por causa do conhecimento. Então ele é conjunto entre conhecimento e a mão, ação. E aqui a gente vê que as pessoas que têm essa marca da besta, que não é Deus, é o inverso, é o lado oposto, elas receberam essa úlcera maligna. E vamos ver o que Jó, né, disse, né, à sua esposa depois que ele recebeu essas úlceras malignas. E vamos fazer a comparação com Apocalipse. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua mão, a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele disse: como fala qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Gente, Jó tinha perdido tudo, ok? Filhos, posses, tudo. E perdeu também a saúde. Te pergunto, um ferimento, um corte no dedo, dói, não dói? É ruim? Uma cólica não é ruim? É horrível? Às vezes uma cólicazinha intestinal, a pessoa pede a morte. Ok? Então, e Jó? Perdeu tudo, até a saúde dele. O que ele fez? Blasfemou a Deus? Não. Jó não blasfemou a Deus.
Olha a diferença de Jó, que recebeu sem merecimento, e daqueles que receberam por merecimento, né? Vamos ver a reação que eles terão. A gente está falando aqui de 4 bilhões e 666 milhões de pessoas. Ok? O restante. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua. Tem traduções que falam mastigavam, hein? E blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Da primeira taça, as úlceras malignas. Eles não morreram não, viu? Eles não morreram. Eles continuaram com o sofrimento. E a gente vê lá na quinta taça, eles blasfemando a Deus, ok? Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. E agora, Deus é injusto? Deus citou que eles eram adoradores de demônios, idólatras, assassinos, imoralmente sexuais, ok? E ladrões. Eles merecem? Vamos fazer um julgamento. Merece? Deus já julgou, Deus já escreveu, e assim será. Não sou eu que estou falando. É o que vai acontecer. Entendeu? Esse vídeo é só um alerta. É um estudo, não é agradável, mas é para que as pessoas possam acordar. Qualquer pessoa que venha a ser atingida com a verdade desse vídeo, ok? Já é para a honra e glória do Senhor, e essa pessoa com certeza vai produzir mais frutos. Então a gente viu aqui que se recusaram a arrepender-se das obras que haviam praticado. Deus até o último momento, a sua misericórdia é infinita, mas Ele é justo. Se a pessoa se arrepender ainda aqui, ó, na quinta trombeta, Deus vai perdoar essa pessoa, ok? Mas isso não vai ser capaz, né? Porque essas pessoas não têm essa humildade dentro delas. Eu te pergunto, a pessoa que tem tudo hoje em dia, tem filho, tem casa, tem carro, tem um bom emprego, é bem sucedido financeiramente, se ele não agradece a Deus, se ele não tem com todos esses benefícios Deus em primeiro lugar da vida dele, o que ele vai fazer se ele perder tudo? Se quando ele tem tudo ele não dá valor a Deus, imagina quando perder. Jamais ele vai se arrepender de alguma coisa. Ele vai achar que Deus é injusto. Ele tinha tudo e Deus tirou dele. Ele conquistou com as mãos dele, não foi Deus que deu não. Ok? O filho dele foi ele que criou, foi ele que fez. Só que ele se esquece. E foi Deus que criou o avô dele, o pai dele, ele, o filho dele, todas as gerações, criou o céu e a terra, deu toda a condição para ele estar aqui hoje. E simplesmente, em determinado momento, Deus retira o povo justo, entendeu? Na sétima trombeta, e tira a mão de proteção do mundo. E deixa as pessoas à mercê daquele Senhor que elas realmente servem, para que eles tenham consciência de quem é Satanás, ok? E que elas receberam as bênçãos de Deus, sim, ok? Eles tiveram conforto, tiveram filhos, tiveram posses, tiveram prazeres, mas eles foram merecedores. Outro aspecto importante, Deus é justo, ok? Todos concordam que no mundo que vivemos hoje, estamos em 2014, nós temos um avanço da tecnologia, nós temos conforto, carro, nós atingimos o limite do conforto, né? Coisas que há 200 anos atrás, o homem mais rico do mundo não teve, ok? Esse limite de conforto não existiu nem para os reis. Então Deus ele é justo, ele vai pesar as coisas, ok? Como muito conforto tivemos,
muito hamos de padecer. Ok? E isso é justiça. Não seria justo a gente ter tudo aqui, Deus fornecendo tudo, e a gente ser tirado desse mundo, entendeu? Sem um mínimo de sofrimento. Não seria justo com as outras gerações que sofreram, que ralaram, que trabalharam, que caminharam, que andaram entre cavalo, que faziam uma viagem de 300 km e demorava uma semana. Ok? Vamos lá. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola do pé ao alto da cabeça, né? E ele tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Vamos listar agora, né, algumas características dessa doença, né, que afligirá as pessoas. Vamos ver através de Jó quais são os sintomas dela, a fim de alertar as pessoas mesmos, né, para as pessoas refletirem entre receber, né, ser atingido pelas trombetas, ok? Receberem todas as pragas da ira de Deus, e ainda perderem a vida eterna, a salvação, perder a sua alma, que é o mais importante, a vida, ok? Vamos refletir essa escolha. No capítulo 7, versículo 5. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida. Minha pele está rachada, vertendo pus. Lembre-se, né? Da sola dos pés ao alto da cabeça. De noite se me transpassam os meus ossos e os meus nervos não descansam. Então não é só pele não, gente. É a nível de esqueleto, ósseo, entendeu? E nervoso, sistema nervoso. Ele sentia dores internas e externas. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias de minha aflição me surpreendem. Olha o sofrimento de Jó. Você acha que Satanás vai pôr uma espinha no rosto de alguém? Vai ser uma úlcera maligna, é isso? Você acha que isso é maligno? O que será maligno hoje a gente pode comparar? Temos a úlcera de Buruli, temos os cânceres, né, fabricado pela própria mudança, né, das sementes, né, os transgênicos, né, existem estudos sobre isso que comprovam que ele é cancerígeno, os alimentos que a gente está comendo produtos que são misturados geneticamente com DNA de vírus, de bactéria, de verme, tudo quanto é tranqueira, ok? E são altamente carregados de agrotóxico, porque assim são preparados para ser resistentes a agrotóxico. E além de matar as abelhinhas, né, matam o ser humano também, através de suas doenças. Quanta gente já não vem morrendo? Antigamente não se ouvia falar de câncer, de tumor. Hoje em dia até entre os animais é comum, né, animais irem para o veterinário operar de câncer. Então nós temos essas duas doenças, né, hoje. O câncer e a úlcera de Buruli, mas qualquer outra doença também é terrível. Mas essas duas para mim são as piores. Vamos até mostrar aqui essas imagens, né, porque são terríveis realmente. Mas vamos lá. O câncer ainda tem cura, tá? E a úlcera de Buruli também. E a gente vê aqui que desde a primeira taça até a sexta taça, os homens estavam ainda blasfemando por causa das feridas, ok? Isso pode durar anos, o derramamento das taças, ok? Esse tempo não é curto não, esse sofrimento. E a gente vê aqui nesse capítulo 30, versículo 27, né? Entre Jó fala que as entranhas dele fervem e não estão quietas, né? Quem já teve úlcera estomacal sabe que o negócio não é brincadeira não. Os dias da aflição me surpreendem. Aflição e tribulação é a mesma palavra, tá? E essas pessoas
né, que vão receber essas pragas. Elas foram pegas desprevenidas também. Ok? Muitas delas nem tinham conhecimento que iam receber. Quem está assistindo esse vídeo aqui vai saber que, né, talvez algum parente, algum conhecido, né, vai receber, né, mas é por merecimento. E vai se esforçar para não receber. Né? Então a gente tem o dever só de alertar. Não é verdade? Qual que era o desejo de Jó? O que Jó desejava? Ele tinha perdido tudo. Os filhos, os bens, os servos, a saúde. Estava cheio de dor. Com a pele toda arrebentada. O organismo dele arrebentado por dentro. Até o sistema esquelético dele estava arrebentado. Sistema nervoso, tudo. O que Jó queria? O que a gente clama quando a gente está com um sofrimento muito grande? A gente não tenta fugir? Vamos ver aqui o que Jó fala. Porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu os meus olhos da canseira? Porque não morri desde a madre, desde a mãe, e saindo do ventre não expirei? Se não morri dentro da mãe e saindo também não tinha morrido, né? Por que ele não morreu nem dentro nem fora, coitadinho? Porque se dá a luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. É isso mesmo que Jó procurava, a morte. A morte. E ela veio? Não veio. E antes, né, dessa praga, no primeiro ai, nós temos um relato de Apocalipse 9:6 que diz: naqueles dias os homens procurarão a morte e não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Antes de receberem essa chaga má, entendeu? Um derramamento da primeira taça, eles já estão buscando a morte. Antes. Vocês imaginam como será o sofrimento dessas pessoas? Vocês têm noção do que será isso? Esse é um incentivo para a gente tomar uma atitude, uma postura, uma posição. Entendeu? Entre ser um servo da besta, ter na nossa consciência os ensinamentos dela e praticar as ações que ela ensina, ou se apegar a Deus, ser temente a Deus como Jó foi. Ok? Como todos os profetas ensinaram, como Jesus ensinou. A gente tem que fazer uma escolha enquanto ainda há tempo. A gente sabe que o fim está próximo. O mundo não vai muito além disso. O mundo já se superou em iniquidade, em tudo. Segundo a Bíblia, está como Sodoma, Gomorra, como Babilônia, como Egito. Ok? E a gente consegue ver isso. Né? Não é muito difícil. A gente vê que até criança hoje em dia se prostitui. Na verdade, faz filme pornográfico e tudo mais. Nem nos nossos alimentos nós estamos seguros. Modificaram tudo. Ok? A justiça que era para ser feita, na verdade foi feita com os moldes do Criador, dos ensinamentos do Criador, não é cumprida. Não existe mais justiça do homem. Está uma bagunça, está tudo deturpado. Quanto mais o Senhor vai esperar? A gente não sabe. Só que Jesus falou para a gente não clamar pela vinda dele. Né? Porque esse momento vai ser terrível, não vai ser bom. Ok? E, infelizmente caiu em nossa geração. Assim eu acredito pelos acontecimentos, né, que são relatados no livro de Apocalipse pela cronologia dos fatos. Ok? A própria NASA já prevê chuvas de meteoros, são citadas no livro de Apocalipse 9. Tá? Então a gente tem que prestar atenção. Está próximo, infelizmente. E a gente tem que tomar uma atitude. A gente sabe que Jó foi justo perante Deus, não foi merecedor daquilo. Tanto é que Deus o recompensou grandiosamente depois disso e deu mais anos de vida para que pudesse aproveitar. Ok? E nós não vamos ter isso não.
Se a gente for adorador da besta e passar lá da sexta trombeta, a gente já não vai morrer e a gente está lascado. Não tem mais volta. O sofrimento que a gente vai passar não vai permitir que a gente nem pense em Deus de forma carinhosa, amorosa. E todo mundo vai ter consciência que é pela mão de Deus que está acontecendo aquilo. Pela justiça de Deus, pela ira dele e do Cordeiro. Ok? Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 9, 14, 22, nós vemos um grupo todo especial. Eles têm algo especial, ao qual as pragas não os atingem. Não tem permissão, Satanás não tem permissão para tocar neles. Ok? Vamos analisar. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de quem? De Deus na testa. Deus tem selo? Tem selo. E Apocalipse 14, versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de quem? O nome de seu Pai. O nome de quem? O nome de Deus. Né? Que verão o seu rosto, né? A recompensa dele. E nas suas testas estará o seu nome. Eles vão ver o rosto de quem? De quem que eles vão ver o rosto? Isso mesmo. Do Cordeiro e de Deus. Eles vão ter essa honra, essa glória. Além de não serem atingidos, né, pelo sofrimento das taças. E agora? Vamos estudar qual é esse selo de Deus, né? Para que a gente possa atingir o objetivo da vida eterna e ser liberto. A gente vê aqui que é um número restrito, né? De 144.000. Mas dizem que são das tribos de Israel, através das próprias escrituras. Sabemos que Israel significa vencedor, ok? Que todo aquele que vence, independente das épocas nas igrejas, ele é um vencedor, ok? Então ele é Israel, nas cartas das igrejas, Apocalipse, ok? Então nós não vamos atacar a besta nesse vídeo aqui. A gente vai ajudar as pessoas a conhecer a marca de Deus para buscarem a marca de Deus. Entendeu? E o que for diferente da marca de Deus, as pessoas saberem, né, diferenciar o que é certo e o que é errado, o bem do mal, e fazerem a opção que eles quiserem. Ou busca o selo de Deus, o sinal de Deus, ou aceita, recebe, busca o selo da besta. Isso não é muito inteligente, mas é a opção pessoal de cada um. Ok?